Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização semanal do mercado petrolífero. Hoje vamos aqui abordar então mais uma vez este mercado, que mais uma vez está também em destaque, depois de um movimento ascendente durante os meses de verão, durante o mês de junho, julho e agosto. Iniciou no final de agosto, princípio de setembro, um movimento corretivo fortíssimo que basicamente fez evaporar todos os ganhos que teve durante os meses de verão, e ganhos esses tinham sido acompanhados também por valorizações no mercado acionista. Como podemos ver então, na última semana, o WTI caiu cerca de 8%, entretanto, tem vindo a recuperar também no dia de hoje, daí a queda está menos acentuada, porque tínhamos há poucos minutos atrás uma queda de mais de 10%. O Brent também, e se olharmos aqui para a queda a um mês, vemos então um valor já próximo então dos 9%. Recordar também que esta semana foi então um fim de semana prolongado nos Estados Unidos. Segunda-feira foi Dia do Trabalhador nos Estados Unidos e no Canadá, portanto daí os estoques de petróleo do API serem na quarta-feira, serem hoje e não no dia de ontem, como é habitual, às 9h40, e amanhã, quinta-feira, teremos os inventários do EIA, portanto Departamento de Energia dos Estados Unidos. Espera-se então um valor tanto do API como do EIA de menos 1,1 milhões de barris, portanto, para acompanhar, e podemos ver uma tendência para já decrescente então nos inventários das últimas semanas. Também realçar que no nosso separador notícias poderão encontrar mais notícias sobre este e outros ativos. Temos, aliás, aqui uma notícia do dia de hoje referente precisamente ao petróleo. Aqui está ela, em que realmente referimos que o preço do petróleo caiu mais de 15% desde o seu pico. Portanto, se nos socorrermos aqui do gráfico, então, por exemplo, do WTI, conseguimos ver uma queda brutal no preço do petróleo desde os máximos feitos então a 26 de agosto. Uma queda superior a 17%, 17,6%. Mas dizia eu então que temos aqui uma notícia recente sobre o petróleo, que poderão consultar todos os dias no separador notícias da vossa plataforma. Basicamente também o que está a levar, o que levou neste caso o petróleo a cair, foi o facto de as expectativas do mercado serem muito elevadas. Portanto, os investidores achavam que a recuperação da economia ia ser muito mais rápida do que aquela que se tem presenciado. A intervenção também da OPEP+, que decidiu limitar a produção no mercado do petróleo, também influenciou de alguma forma um movimento ascendente no mercado petrolífero, mas começou-se realmente a verificar nos meses de verão uma quase lateralização no mercado petrolífero, com ligeira tendência ascendente, e estes ganhos acabaram por evaporar-se com os investidores então preocupados com a quebra na procura. Temos aqui, aliás, se observarmos o desempenho do petróleo nos últimos 5 anos, sempre que existem ganhos de cerca de 25 a 30 dólares, são seguidos frequentemente por correções entre 13 a 20% percentualmente, portanto, que corresponde entre 10 a 12 dólares aproximadamente. Neste momento, tivemos já uma queda de 6, 7 dólares por barril, que corresponde a cerca de 15%. Reparem aqui, historicamente, então, estas subidas entre 25 a 30 dólares seguidas, então, de correções aqui a roxo, e, portanto, poderemos estar perante também uma situação semelhante. Portanto, aqui na XTB continuamos bullish para o petróleo. No entanto, no curto prazo, a oferta de petróleo também deverá ajustar de alguma forma à procura global. As expectativas de recuperação, conforme eu referi, podem ter sido de alguma forma um pouco exageradas, exacerbadas, e o facto de algumas economias terem atrasado a reabertura ou estarem até a impor novas medidas de confinamento, fará com que, por exemplo, muitos voos sejam cancelados, muitos países entrem para as listas, para os corredores vermelhos de alguns países, e, portanto, a procura por petróleo por parte da aviação, um dos grandes responsáveis pela procura a nível mundial, deverá cair. O feriado Dia do Trabalhador, que foi segunda-feira nos Estados Unidos, marca também um fim do período de férias, que geralmente é um período de forte procura por petróleo e derivados, e, portanto, poderemos ter agora uma queda sazonal que poderá, então,
que foi, aliás, que funcionou como gatilho para esta retração que assistimos no preço do petróleo. Depois da nossa análise, perguntamos se estaremos prontos para ver preços negativos novamente. Não nos parece, estamos numa situação muito diferente daquela que aconteceu há uns meses atrás. Em abril, quando tivemos preços negativos, essa queda do preço deveu-se aos ETFs sobre petróleo dos Estados Unidos, mas desta vez é diferente porque os ETFs pararam de alocar o seu capital em contratos do mês mais próximo, portanto, contratos já do mês em que estamos, e optaram por comprar contratos com maturidades mais avançadas e, como podemos ver aqui no gráfico abaixo, a curva dos futuros de petróleo não sugere então para já nenhum risco de possíveis quedas do petróleo para preços negativos. O que esperar então do petróleo? Portanto, acompanhando então o desempenho dos preços em crises anteriores e também em crises económicas, neste caso tivemos uma recuperação muito mais forte do que nos casos anteriores. Já iremos ver daqui a pouco então quando vimos a parte gráfica e, portanto, dito isto, esta recuperação da procura ocorrerá mais cedo do que mais tarde e isso deverá contribuir então para os preços subirem. Olhando então para a parte gráfica, começando então pelo WTI, conforme referi eu, tivemos aqui uma queda então de mais de 17% em relação aos máximos de agosto, a que se seguiu aqui uma recuperação que se iniciou precisamente no dia de hoje, depois de ontem ter sido um dia de quedas no mercado petrolífero de cerca de 4%. Hoje, então, o petróleo segue então a recuperar, ativou aqui um género de um duplo fundo da parte da manhã, depois fez o reteste à hora do almoço, fez, aliás, 2 retests, veio confirmar a validade desta zona e partiu então para um movimento ascendente bastante forte, que poderá terminar aqui na zona de resistência que temos aqui traçada, precisamente entre os 38,50 e os 38,75. Reparar também que esta zona coincide mais ou menos com o nível de 38,2% de Fibonacci, aliás, 38,2% já foi atingido neste preciso momento e, portanto, toda esta zona entre os 38,30 e os 38,70 é uma zona de resistência fortíssima e que poderá fazer com que os mercados voltem então a cair. Olhando para o Brent, a situação técnica já não é de tão fácil análise, ainda assim ativou aqui a quebra de um canal descendente em alta, o target teórico, como estamos aqui a ver, já foi também plenamente atingido e dirige-se agora também para o nível 38,2% de Fibonacci de todo este movimento de queda. No caso do Brent Crude, os targets mais razoáveis serão então esperar que venha aos 41,30 ou então a este mínimo aqui feito no princípio do mês de setembro, no dia 4, sexta-feira passada, na casa dos 41,45. Por hoje é tudo então, portanto não percam a possibilidade de negociarem neste tipo de mercados, recorrendo então aos CFDs sobre o Oil WTI, portanto que é o crude cotado nos Estados Unidos, ou sobre o Brent Crude, que é o Oil, que é cotado então em Londres e que serve de referência para o estabelecimento do preço, por exemplo, em Portugal. Um bom resto a todos então e bons